Olá, meu nome é Thiago, eu sou líder na igreja de Serquilho e a convite do pastor, estou aqui para dar um testemunho a respeito de como foi a condução, um trabalho elaborado com a direção da Escola Sabatina, entre a Secretaria da Igreja e a Secretaria da Escola Sabatina e a direção da Escola Sabatina para uma melhora na Escola Sabatina. Vou trazer alguns pontos resumidos aqui, porque o trabalho ele foi feito basicamente dentro de um ano, mas os resultados apareceram em praticamente 6 meses. A primeira coisa, quando a liderança assumiu, na qual eu fazia parte, isso em 2023, o primeiro semestre nós estávamos identificando que havia um estudo fraco da lição e também que os alunos não possuíam a lição da Escola Sabatina. Não eram todos os alunos que possuíam a lição da Escola Sabatina. Então nós entramos com uma propaganda forte em relação à lição. Praticamente todos os sábados nós fazíamos a divulgação de adquirir a lição. E numa reunião de liderança da Escola Sabatina, nós definimos que nós iríamos trabalhar com estoques da lição. Então nós teríamos um estoque para o grupo de pessoas que não tinham condição de ter a lição, então o departamento ia fornecer essa lição. E para os alunos que demoram para conseguir a lição, para adquirir a lição, ou os alunos que não têm assinatura e sempre deixam para a última hora, a gente fez um estoque de lição no qual a gente fornecia a lição para eles e depois eles devolviam o dinheiro para a gente, ou eles pagavam aquela lição e a gente fazia um estoque ali, ou um caixa para poder ter sempre uma lição ali para os alunos. Então assim, essa foi a primeira fase, né, na preparação para uma escola sabatina melhor, mais ativa, né, mais avançada. Depois disso, a gente identificou, eu na minha pessoa, que era o secretário da Escola Sabatina, eu identifiquei que a gente precisava de algo, de um relatório que trouxesse precisão para a gente descobrir aonde que estava desmotivando o estudo da lição. Então, assim que nós conseguimos entregar a lição para todos, a gente começou a fazer o levantamento, né, através dessa ficha aqui, ó. Essa ficha ela é uma ficha personalizada que a gente fez, tá? Então a gente pegou os dados, as informações que tem na ficha do 7Me, né, ou naquela ficha azul antiga que algumas igrejas utilizam e outras não. Então a gente fez um cartão com as informações de forma personalizada, num tamanho aonde a gente registrava as presenças e o estudo diário da lição, né? Dentre alguns pontos a gente tinha aqui, ó, a unidade de ação, que era o número de alunos presentes, o devocional, que é quantos possuem a lição da Escola Sabatina, então aqui era o termômetro da gente saber os que não tinham para a gente conseguir fornecer, quantos estudaram a Bíblia e a lição diariamente. Então assim, essas 3 perguntas aqui, elas trouxeram para a gente dados muito importantes a respeito dos alunos que não estavam estudando. E com isso nós entramos com um projeto. O projeto, ele a princípio recebeu o nome de Vamos Resistir, e nele a gente abordou, ou a gente trabalhou em conjunto com o Ministério Pessoal, a Secretaria e o Ancianato da Igreja. E com isso nós começamos a fazer campanhas de estudo. Então assim, a cada sábado a gente elaborava um PowerPoint no qual as informações elas iam crescendo conforme os dados desse cartão. Então conforme a gente ia incentivando, o cartão ele gerava esse aumento, que dentro de uma estatística rápida aqui, dentro de um quadro de utilizando as informações do GER, né?
que a secretaria utiliza, que são os membros, os reais membros da igreja, né? Porque uma igreja ela pode ter 200 membros registrados no ACMS, mas os que frequentam mesmo a igreja, dentro do porte de cerquilha, é umas 80, 90 pessoas. Então, assim, o ranking começou, ou esses dados começou com em torno de 35 pessoas dentro de 90. Então, entre 90 pessoas que foram registradas no cartão, 35%, isso uma média, né? 35%, não, 35 pessoas estudavam a lição diariamente dentro de um corpo de igreja de 90 pessoas. Então, ao passar do trimestre, né, de alguns trimestres, que no caso o nosso foram 2, né, nós subimos de 35 pessoas em 15, 20 dias, né, em 2, 3 sábados, nós avançamos para torno de 60 pessoas. E no finalizar de um trimestre, quando a gente apresentou esses dados no telão da igreja para a igreja, nós estávamos com em torno de 92%, 95% de estudo diário dos alunos. E a gente só não conseguiu atingir os 100% pelo fato de falta, né? Falta, às vezes o aluno chegava atrasado e não fazia a pontuação, então a gente perdia aí esses 6%, 10% aí, e se for considerar uns 5% de margem, assim, de às vezes o professor na hora da pressa não registra do jeito correto e tal, então eu coloquei ali em torno de 85% de estudo dentro de uma igreja, né, dentro de 100%, calculando numa igreja de 90 pessoas. Então, assim, essa foi o método que nós utilizamos aqui em Cerquilho. Lógico que com muita oração, com muitas reuniões. E uma das fases que seria interessante também compartilhar com vocês aqui como testemunho, foi que nós sempre fazíamos reuniões com os professores, incentivando os professores. Inclusive, convidamos o pastor André para fazer parte de um treinamento distrital para professores. E isso ajudou muito no desenvolvimento dos professores, reativando classe de professores, fornecendo para professores comentários da lição. Então, assim, houve toda uma munição, vamos dizer, para os professores, para que eles pudessem atender ali os alunos de forma efetiva. Então, seria isso. Em grosso modo, seria essa apresentação de crescimento, e o que mais me surpreendeu foi nós conseguimos chegar a 100% de alunos com a lição. Isso a gente teve o resultado tanto no cartão, né? Tanto nesse cartão, quanto no 7Me, quando a gente alimentava as informações no relatório da igreja.